Que alegria poder chegar até você para apresentar a rede de informática da Igreja em América Latina. Você terá a oportunidade de conhecer traços da sua história, da sua missão, dos trabalhos desenvolvidos e prestados na Igreja. Ariel é um projeto iniciado em 1987 como iniciativa do Conselho Pontifício para as Comunicações Sociais e o Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, para impulsionar a informatização e a cultura do uso das novas tecnologias na missão da Igreja Católica na América Latina, chamada Comunicar na Sociedade Atual. Foi em 1992 que o saudoso Papa João Paulo II ficou sabendo pela primeira vez sobre Ariel e recebeu a notícia com grande aprovação. Após alguns dias, ele enviou um documento dizendo que estava muito feliz de ver que a Igreja na América Latina estava dando os primeiros passos para o processo de renovação da comunicação, que iria favorecer uma ampla divulgação da mensagem do Evangelho. Nesta ocasião, o Santo Padre pedia que a rede tivesse o nome de Rede de Informática da Igreja na América Latina e não Rede Informática da Igreja Latino-Americana. Evidenciava desta forma o valor da iniciativa para toda a Igreja. No início da rede estava o Monsenhor Henrique Planas, que naqueles anos era o coordenador da Ariel. No primeiro Congresso Continental sobre a Igreja e Informática, ocorrido em Monte Rey, no México, de 1 a 4 de abril de 2003, Monsenhor Planas explicou aos participantes sobre a origem e os principais objetivos da Ariel, dizendo que ela nasceu nos inícios da fase embrião da internet no mundo. As esperanças eram inúmeras de que essa tecnologia serviria ao crescimento integral do homem e para o bem de toda a sociedade. Mas também era uma espécie de Davi diante do gigante Golias, porque tudo parecia desproporcional. E é neste contexto que Ariel nasceu, disposta a entrar neste processo espontâneo, crescente e fervoroso de aceitação do uso das novas tecnologias. Era um momento de mudança de paradigma cultural e instrumental na direção de um novo passo da história. Seus principais objetivos estão voltados ao serviço da missão continental lançada pelos bispos em Aparecida, tais como articular as novas tecnologias com toda a atividade comunicativa e missionária da Igreja, impulsionar a inclusão digital e o desenvolvimento dos novos meios para pô-los a serviço das pessoas e das comunidades, tecer redes de colaboração e serviços comuns entre as iniciativas eclesiais de comunhão digital. Formar agentes de pastoral neste novo campo que conheçam as chaves tecnológicas de cada missão da Igreja como verdadeiros missionários na cultura digital. A Rial nasceu de um discernimento tecnológico para o uso das novas tecnologias de comunicação para a missão, a pastoral e para a comunhão no interior da Igreja e para servir particularmente as comunidades necessitadas. Historicamente, podemos verificar que, na Real, os lugares onde mais se desenvolveu a informática, as temáticas, os projetos, são lugares que normalmente já tinham uma dinâmica comunicativa profunda. Quando as pessoas querem partilhar e receber dos outros, existe um dinamismo, dar e receber. Porque quem somente dá é incompleto, como quem só recebe. Todos temos alguma coisa para oferecer e para receber. Ao longo do trabalho realizado, foi-se verificando que cada comunidade tem a sua real necessidade. Se tratando de uma América Latina, de um continente diversificado e multicultural, a sensibilidade dos seus agentes foi priorizando aqueles que por vários motivos não têm acesso à internet, mas que de algum modo precisam ser sustentados pelo corpo.
Não é que a Rial canoniza a tecnologia. Se não se pode chegar com os meios digitais, precisamos chegar com cartas, mas devemos chegar. Precisamos ouvir o outro e receber o que ele pode dar. Essa é uma das vantagens das mídias, que são naturalmente, podemos dizer, uma via de mão dupla. Porém, repito, muitas vezes nos esquecemos disso. Por isso, seus serviços não são oferecidos somente pela internet ou online, mas também fora da rede, da maneira presencial, em CDs, livros, DVDs e arquivos de PDF. Esta modalidade fora da linha está fundamentada não só no método como tal, como também na cultura de rede promovida pela RIA, na qual os membros vão além do que as conexões tecnológicas permitem. A formação dos agentes de pastoral espalhados pela América Latina e além oceano é um dos trabalhos mais desenvolvidos. Muitos sites foram criados nesse sentido. Eles visam formar a pessoa na sua profissão, na sua espiritualidade e na formação humana. Na formazione, veramente ce ne sono tantissime possibilità. Na formação, verdadeiramente existe tantas possibilidades de formar e teleformar. Isto é, eu posso estar aqui em Roma, como o que estamos fazendo, e falar com o Brasil. Enfim, temos uma mensagem para transmitir e nos servem todos os meios. Per trasmettere, quindi i mezzi ci servono tutti. Cioè, le potenzialità sono infinite. Cioè, un professore brillante. As potencialidades são infinitas. Se existe um professor brilhante, poderia ensinar não só na sua sala de aula, mas para outros tantos lugares ao mesmo tempo, de longe, para sempre uma lição magistral e que será alimento para muitos. Può essere cibo per tanti. O que estamos vendo é que um trabalho feito em comunidade pode gerar muitos frutos e se multiplicar ainda mais. Durante quase 20 anos, os países de língua espanhola foram como que se entrelaçando e criando uma cultura de rede. Um dos trabalhos deste último tempo foi este livro, fruto de uma pesquisa feita por 16 faculdades e escolas, sob a responsabilidade da professora Gladys Daza, diretora do Centro Educativo e membro da Comissão RIAL. Em Santa Fé, Argentina, Daniel Cabanha dirige o Centro Nossa Senhora de Guadalupe, produz programas para a igreja como Office Eclesial e forma agentes de pastorais e técnicos em todo o continente. Na Guatemala, Patrícia Castilho impulsiona a harmonia das diversas iniciativas formativas na cultura digital. Na Argentina, Padre José Luiz Quijano trabalha pela alfabetização digital de crianças com conteúdos pastorais e formação de formadores. O engenheiro Carlos Correio, no Chile, impulsiona e cria novos sites para a igreja, oferecendo recursos gratuitos e critérios para usar os não gratuitos. Trabalha em colaboração ao Trimilênio e com os webmaster católicos mais avançados do continente. No Peru, Rosa Ramon forma e oferece treinamento aos agentes de pastorais em departamentos eclesiásticos para ajudar as dioceses e paróquias na prática tecnológica. Com ela trabalham Yuri e o webmaster e técnico Joel. Além disso, ela realiza periodicamente visitas na diocese e em outras pastorais da igreja. No Brasil, Padre Clóvis está sendo responsável direto por expandir a rede. Ali ela recebe a sigla RIBRA, Rede de Informática da Igreja no Brasil. Está trabalhando atualmente com a ferramenta Guia Católico, que é um portal de busca católica em parceria com o SERES, um órgão da CNBB que promove o censo na igreja, e a Promocat, uma empresa de marketing católico. Em Bogotá, Suzana Nuin, secretária executiva do CELAM, impulsiona o projeto Episcopo.net, que se trata de uma plataforma de comunicação digital promovida pelo Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais e o CELAM, especialmente desenhada e realizada pela RIA e RIBRA, para os bispos e as conferências episcopais da América Latina e Caribe. Isso nos mostra que o espaço e o tempo na era da informática se tornaram um lucro para o trabalho colaborativo e de comunhão.
La Rial è nata da uno spirito di comunione generale, ma la risposta più... A Rial nasceu de um espírito de comunhão, mas a resposta mais viva veio dos pobres, das pessoas que não tinham outra alternativa. Por isso, a busca de soluções, a chegada da internet e etc. Então nos perguntaram, para que serve então a Rial se já temos tudo? Mas na realidade não é assim, porque em primeiro lugar a internet não chega em todos os lugares. Segundo, nosso objetivo não é conectar as pessoas ao universo, antes de estarem conectadas entre elas, na comunhão. Nosso objetivo é facilitar a comunicação entre as pessoas que formam a comunidade paroquial, diocesana, para compartilharem conteúdos, trabalhos e comunhão. Facilità di comunicazione per mettere insieme contenuti, lavoro, comunione. Começa um novo tempo no Brasil. Sendo o maior país da América Latina, o desafio é grande, tanto para os agentes como para os técnicos que se formarão ao longo do caminho. Penso que o desafio é grande para todos, porque é verdade que existem tantos problemas, ou seja, não é simplesmente pegar e usar, mas antes de tudo desafiar a nossa mente, o nosso coração e encontrar todos os aspectos positivos e poder incorporá-lo para uma missão, adaptando a cultura de hoje. La Chiesa in Brasile è una Chiesa ricchissima. A Igreja do Brasil é uma igreja riquíssima em oportunidades, caridade e criatividade. O Brasil foi um membro da fase piloto da Rial. Em 1995 tivemos uma reunião em Brasília, mas depois, por diversas circunstâncias, algumas coisas em nossa caminhada se perderam. E agora estamos muito felizes, porque nascemos para a comunhão. A América Latina é uma realidade continental que há dois pulmões, fundamentalmente os que falam português e os que falam espanhol, e devemos ser um só corpo e retomar esta consciência. Vocês têm no Brasil muitas coisas a serem partilhadas. Nós também fizemos, digo nós, em língua espanhola, fizemos um percurso muito bonito e também juntos podemos falar uma mesma língua, aquela da comunhão, para que o mundo creia. Porque estamos aqui para que as pessoas vejam e digam, olhem como eles se amam. E desta forma, vendo como nós nos amamos de fato e concretamente, isto traz alegria, felicidade, se faz presente o Espírito Santo. Se evidencia o Espírito Santo na vida da Igreja e por isso queremos, com a Ribra bem unida à Rial Continental, suscitar este fluxo enriquecedor desta nova mesa comum para testemunhar Jesus Cristo, que é aquele que nos move sempre. Per dare testimonianza di Gesù Cristo, che è quello che ci muove sempre. La vita di oggi per noi è una sfida che Diria que a vida de hoje é um desafio que acolhemos e assumimos, confiando na ajuda do Senhor Jesus e do seu Espírito, que é um Espírito de comunhão, e ao mesmo tempo nos deixando guiar por este mesmo Espírito, para sabermos como responder às exigências e os problemas que o mundo de hoje nos apresenta. Mas nós sabemos em quem colocamos a nossa esperança e sabemos que neste caminho o Senhor está conosco e nos acompanha. Ele nos consola quando devemos enfrentar as dificuldades e nos sustenta com sua força. Mas nos ajuda também a redescobrir o rosto dos irmãos, porque é através disso que saberemos reconhecê-lo. Diria ainda que a Riibra é uma resposta aos sinais dos tempos. Diante dos problemas de um país e de todos os países da América Latina, a Rial, e neste caso a Riibra, são de fato uma resposta que o Senhor Jesus nos permite dar a essa exigência e aos problemas que emergem, mas que se revela um grande anúncio, um anúncio de verdade. Ma che ci sembra esigano sostanzialmente un grande annuncio, un annuncio di verità. Cheios de confiança em Deus e em Nossa Senhora, no final deste programa te convido a rezar comigo a oração de consagração a Nossa Senhora de Guadalupe pela rede de informática da Igreja em América Latina. Senhora e benfeitora minha, Mãe do verdadeiro Deus pelo qual vivemos, Mãe nossa, padroeira da América. Diante de Ti, de todos os lugares do continente e do outro lado do oceano, irmanados, caminhando com o mesmo objetivo. O Deus Pai, desejamos orar unidos contigo sob teu olhar,
para permanecermos refletidos em teus olhos como Santo Juan Diego, e com ele e todos os que encontram em ti amparo e consolação. Rogamos que este projeto da Igreja consagrado a ti e que tem te sentido como sua padroeira. Trazemos a ti nossos esforços, nosso caminho percorrido, nossas esperanças e, sobretudo, nossos corações, pois o que nos impulsiona é o chamado de teu Filho a sermos missionários da nova tecnologia, para levar ao mundo, através da informática, tudo o que Jesus nos ensinou. Teu rosto mestiço proclama a proximidade de Deus conosco. Tua ternura maternal para com os necessitados nos convida a levar o Evangelho da esperança e vida até os confins do continente. Minha doce e amorosa Mãe, intercede por nós, para que sejamos fiéis a Cristo e à sua Igreja. Recebe em tuas mãos de mãe a Rial, a Ribra, para que sempre unida forme-se uma rede, como aquela com a qual Cristo mandou a seus discípulos que fossem pescadores de homens. Abençoai as nossas mãos e nossas inteligências, para que, dóceis ao Espírito Santo, façamos a nova evangelização com os novos métodos e com um renovado ardor. Queremos ser obedientes à tua palavra e fazer tudo o que ele nos disser. Nesta grande América, rica e pobre, e mais uma vez queremos escutar tuas palavras para que a dificuldade não nos vença e sejamos animados pela esperança. Ilumine nossos corações e a ti rogamos mais uma vez, dizendo: Filho meu, eu não estou aqui, que sou tua mãe? Não estás sobre meus olhos de proteção? Não sou a fonte de tua alegria? Não estás sob a proteção de meu manto, na cruz de meus braços? Amém.